Começa agora o Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric. Atender às demandas e solucionar problemas dos clientes de forma ágil e eficiente. Esse é o grande desafio que uma equipe de TI enfrenta nas empresas. No Mabcast de hoje, você vai saber quais são as principais dúvidas que chegam ao suporte técnico da Mitsubishi Electric do Brasil. Então, continue com a gente. Olá, está no ar mais um Mabcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Eu sou a Mafelo Visoto e aqui na minha frente está o Thiago Turcato, que é gerente de suporte técnico da divisão de automação industrial. Tudo bem, Turcato? Muito bom falar com você novamente. Tudo bem, também é um prazer estar falando aqui. Agradeço a oportunidade aí, Mafê, e aí a todos os nossos ouvintes. Então vamos lá, para começar o nosso bate-papo, Turcato, eu queria que você contasse como é que é a rotina do suporte técnico da empresa. Tem muito incêndio ali para apagar todo dia? Sempre tem bastante incêndios para apagar, né? Então a gente tem situações ali de suporte técnico que são coisas diárias comuns, de clientes que compram os produtos nossos e que vão utilizar pela primeira vez. E eles ligam para nós para perguntar como que faz uma determinada função no equipamento, etc. Mas tem muita gente que compra o equipamento no desespero. Então, como é automação industrial, tem sempre alguma linha parada, alguma coisa nesse sentido, é muito comum acontecer. Então, o que acaba acontecendo é que a pessoa compra o produto e imediatamente precisa instalar porque precisa pôr a linha de volta para funcionar. Isso são os incêndios mesmo que acontecem, né? Pelo menos 2, 3 vezes no dia acaba acontecendo de pessoas ligarem lá, olha, eu preciso imediatamente pôr para rodar, por favor, me ajuda aqui, porque eu não tenho tempo de ver o manual, né? Então isso acontece bastante, viu, Mafê? Perfeito. E assim, você falou da pessoa que comprou o produto e tá colocando ali, né, para rodar na hora. Certo. Mas acontece de vocês terem que dar um suporte antes, assim, antes da compra mesmo, a pessoa já quer saber como é que vai ser tecnicamente, implementar na empresa, aquele suporte prévio? Existe. Existem situações em que, quando o cliente tem planejado o projeto que ele vai fazer, então o que acontece é que a gente sugere primeiro que ele faça um treinamento, né? E a gente tem treinamentos em plataforma EAD para poder dirimir as principais dúvidas e ainda assim sobram algumas dúvidas. Então a gente tem 2 modalidades que a gente costuma trabalhar de suporte técnico, uma delas com horário marcado em que a gente tira as dúvidas da pessoa logo após ter feito o treinamento. Existem aquelas situações mais pontuais, né? Então aquilo que não pôde ser coberto no treinamento ou naquele dia para tirar dúvidas que foi marcado, então a pessoa acaba ligando e tirando as dúvidas, né? Acontece isso sim, mas digo para você que assim, como todo bom brasileiro que deixa tudo para a última hora, né? Isso é o que menos acontece. O que mais acontece são as situações corriqueiras que a pessoa precisa pôr para funcionar, ou é uma situação de incêndio, ou uma situação que tem uma certa urgência ali. Ok, e o produto já rodando, né, as soluções já funcionando, vira e mexe pode acontecer alguma coisinha também que precisa de uma ajuda ali da equipe de TI? Sim, na verdade, a equipe nossa ali de suporte técnico, né, tem situações em que o produto está funcionando e de repente acontece alguma coisa inesperada e aí o cliente não sabe para onde correr, né? E aí ele nos busca, né? Para poder fazer justamente essa questão de corrigir o problema ou entender o que está acontecendo para restabelecer um funcionamento de linha, porque a gente acaba trabalhando muito mais com a equipe de manutenção do que propriamente de TI, né? A gente tem situações de soluções que a gente trabalha com o pessoal de TI também, mas a maior parte é de manutenção. Então é produção mesmo de manufatura, é fazer uma garrafa, é fazer pó de café ou etc. Então aquilo não pode ficar muito tempo parado porque acumula e também as empresas deixam de vender lá na frente. Então esses problemas, tanto no início como, vamos dizer assim, numa situação de manutenção são os piores, né? Mas essas situações, principalmente do meio, de que dá problema no meio, como você citou, eu acho que são as piores, porque são inesperadas. E ali a gente precisa utilizar várias ferramentas até para fazer essa manutenção, essa interação com a pessoa que está lá na frente do equipamento para restabelecer da forma mais rápida possível, né? O ideal seria mesmo que as empresas já tivessem profissionais bem capacitados e experientes ali nos produtos Mitsubishi Electric para poder ter autonomia ali na hora de cuidar da questão. É isso aí. Então assim, por isso que nós incentivamos muito o pessoal a fazer treinamento antes, né? Então mesmo a pessoa que não tem o equipamento nosso, como nós temos os treinamentos gratuitos, não custa nada, né? É um conhecimento a mais. Então a gente incentiva bastante, a gente tem bastante pessoas participando do nosso treinamento, que não deixa de ser um suporte técnico, né? Para poder não passar por essas situações de incêndio.
Então, isso é uma coisa importante de se dizer, né? Mas uma coisa que realmente acontece, até a gente já conversou em podcasts anteriores, que é a situação, muitas vezes, nem do conhecimento do produto em si, mas um conhecimento de base, de engenharia, um conhecimento técnico. E esse tem sido um dos maiores desafios nossos recentemente, na medida em que o mercado demanda bastante profissionais, e a gente tem muitos profissionais que não estão preparados, não vou falar nem do nosso produto, mas de maneira geral, nessa parte técnica, parte de engenharia, etc, né? Então o problema é mais embaixo ainda do que se pode imaginar. Exato. E a Mitsubishi tem cursos, né, como você falou, que ajudam justamente esses profissionais. Exatamente, Os nossos cursos vão desde uma parte iniciante, para quem não tem muito conhecimento do produto, porque às vezes aquela pessoa foi para um ensino oficial, mas no ensino oficial não tem uma dimensão prática muito grande, né? Então, esses nossos treinamentos, eles trazem um pouco dessa dimensão prática, interligando um pouco do que ela viu na teoria com a prática. Isso já ajuda bastante. E depois tem os treinamentos mais focados, específicos no nosso produto, que vão dar àquela pessoa uma possibilidade de atuar em termos de manutenção, etc., de uma forma muito mais eficaz, né? Muito bem. Turcato, você falou dos desafios, né? Os principais que vocês têm enfrentado justamente sobre a falta de profissionais qualificados. Mas gostaria que você contasse pra gente algum caos. Algo que vocês já passaram, assim, que de repente envolveu ali mais profissionais para resolver alguma questão. Você pode compartilhar com a gente? Então, Mafê, olha, a gente teve um caso recente aí, que foi um caso bem complicado, né? Era um cliente nosso que ele queria desenvolver uma máquina nova, uma máquina para fazer uma determinada função no mercado ali de bebidas, né? E, bom, ele tinha o conhecimento técnico para fazer aquela máquina, etc. Mas a parte elétrica, que é muito importante, que às vezes aquele fabricante de máquina, ele esquece que a parte elétrica também é tecnologia da máquina dele, e ele acabou negligenciando um pouco, né? Então, o que aconteceu foi que no final foi feita uma montagem de toda a parte elétrica e o software, que é o coração hoje em dia da parte elétrica da maioria dessas máquinas automatizadas, foi algo que ficou relegado ao segundo plano. Ele não conseguiu um profissional que conseguisse desenvolver aquele software, acabou pegando uma pessoa no mercado sem muita experiência para fazer aquilo, e nós tivemos bastante dificuldade. Nós tivemos que praticamente programar o equipamento para o cara via telefone, algo que a gente não costuma fazer, envolve diversos riscos, e aí que está o grande desafio, né? Porque, veja, nós estamos num site, no nosso escritório, e a máquina está lá em campo. E eles, para variar no incêndio, né, precisamos rodar essa máquina o mais rápido possível. Então não havia tempo do nosso técnico sair e ir até lá. Então nós tivemos que, via telefone, com uma pessoa do outro lado, sem muito gabarito, sem muita instrução, nós orientarmos essa pessoa, utilizamos ferramentas de acesso remoto para conseguir colocar a linha para rodar, e depois de 1 ou 2 dias, né, porque não teve jeito de fazer em menos, nós conseguimos colocar para rodar, graças a Deus. Mas foi um grande desafio aí, tendo em vista diversos aspectos, você não enxergar o que tem do outro lado, você ter uma pessoa que não está bem preparada do outro lado para você ter como interface, como interação, e as outras coisas também com relação à urgência, né? Então precisava rodar o mais rapidamente possível, né? E a gente não pode nessa hora simplesmente falar, olha, o problema é seu, você que se lasque, entendeu? Não dá pra fazer dessa forma. Então a gente teve que fazer um meio termo ali, olha, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode. E graças a Deus no final deu tudo certo, mas foi um suadouro, viu? Como que é contratualmente isso? A pessoa compra um produto e aí ela tem o suporte técnico garantido? Como é que funciona isso? Esse é um ponto bastante sensível e muito importante de se entender da maioria dos casos de automação industrial, né? A Mitsubishi não é diferente dos outros fabricantes, que é importante de se falar, né? Quando a gente compra um produto de automação industrial, o suporte, ele se dá sobre o produto, né? Só que onde você vai utilizar esse produto, o software que vai carregado, etc., é algo que vai além. Nós prestamos esse tipo de suporte, porém esse tipo de suporte ele tem que ser planejado, ele tem que ser feito com antecedência. Então, assim, às vezes tem custos envolvidos ali devido às horas de engenharia que precisam ser gastas. Então a gente procura sempre focar na questão do suporte ao produto, mas a gente sabe que devido a essas dificuldades todas que nós discutimos aqui, né, a gente tem que avançar um pouco mais e a gente acaba auxiliando o cliente em outras coisas. Apenas para fazer um paralelo do que eu estou dizendo aqui, para ficar claro, principalmente para o ouvinte mais leigo aí, entender. É mais ou menos o seguinte, você compra um computador e aí tem a empresa que fabrica o computador lá, que seja a Dell, etc, né? E aí você vai instalar uma série de softwares. Então imagina que você instala um software e você tem um problema nesse software, né? O que acaba acontecendo
No nosso caso, o nosso cliente é como se fosse essa pessoa que instalou o software e ela liga para nós para dizer que aquele software não está funcionando no computador. Mas não foi nossa responsabilidade o fornecimento daquele software. Mas, como a gente sabe que aquele cliente é importante para nós, a gente procura ajudar da melhor maneira possível. Mas é fato que às vezes a gente tem que acabar contando com parceiros, com outras pessoas para auxiliar mais proximamente, dado de que aquilo acaba extrapolando o que a gente consegue atuar e ajudar o cliente. Então a gente vai até certo ponto, a maioria dos casos acaba dando certo, mas às vezes a gente tem que contar com recursos externos para poder fazer com que o cliente fique 100% satisfeito. Então o suporte nosso deveria ser limitado só ao computador, assim por se dizer, e a gente acaba indo um pouco a mais em função das necessidades dos clientes. Acabam fazendo coisas que não competem a vocês pela parceria, né? Exato. Principalmente esse caso, por exemplo, que eu citei, que era um fabricante de máquina. Para nós é interessante um fabricante de máquina, porque o fabricante de máquina, ele é o tipo de cliente para nós que leva a nossa marca para dentro de, por exemplo, um fabricante de sucos, um fabricante de derivados de leite, etc. Então, para nós é importante. E a gente tem que dar um certo suporte. É claro que a gente tem as nossas limitações, certo? Mas é isso que você falou, a gente sempre vai um pouco além, visando justamente essa questão de uma parceria que existiria e que beneficia ambas as partes, né? Com certeza, e fideliza, né? Com certeza. Esse exemplo que você trouxe, né, da pessoa com problema ali, e falou, não, tem que rodar agora. As pessoas estão cada vez mais imediatistas. Eu acho que isso é uma coisa da nossa era, né, também. Com as facilidades de comunicação, a gente fala por mensagem instantânea, por vídeo. Como que é a evolução do suporte técnico? Porque antigamente era call center, né, telemarketing. A gente só falava pelo telefone. Só que agora as pessoas querem falar por todos os meios possíveis e na hora que elas querem. Exato. Eu vou até te citar uma situação ali da minha experiência, né? Quando eu comecei a trabalhar na área do suporte técnico e automação industrial, eu tinha um armário atrás de mim, mas ele era lotado de manuais, Mafê. Ele tinha um monte de manuais, e aqueles manuais eram como ouro para nós. A gente não podia de maneira nenhuma se desfazer de um manual que tinha ali, porque a gente nunca saberia quando um cliente iria ligar e nós não teríamos outro recurso senão ver aqueles manuais em papel e ajudar a pessoa pelo telefone, por voz. Então, assim, situações como as que eu citei hoje aqui no nosso podcast até o momento, de ajudar o cliente por fora e etc., isso que nós conseguimos resolver em 1-2 dias, se fosse naquela época, só com o telefone, nossa senhora, seria muito complicado, tá? Então, o que aconteceu foi de que muitas coisas facilitaram, o acesso à informação foi facilitado durante todos esses anos, não só trazendo aquelas informações que eram em papel para um meio eletrônico, PDF, etc. Isso facilitou bastante, mas chegou um certo momento em que também começou a haver uma demanda do outro lado de que, olha, é fácil a gente ter acesso às informações, eu também quero resolver o meu problema mais rápido, né? Então, uma coisa veio ao conjunto da outra. Ao passo que a gente tem uma parte que auxilia o suporte técnico, tem a outra parte em que a demanda, realmente a velocidade das pessoas em termos de resolução acaba aumentando. A gente acaba fazendo o quê? Nesses investimentos que são feitos para melhorar o suporte técnico, nós acabamos absorvendo essas ferramentas. Então, vou citar uma coisa para você que aconteceu conosco recentemente, que a gente começou a perceber. Isso aconteceu, eu digo para você, no início da pandemia, e nós verificamos que, olha, era a melhor alternativa, que foi adotar o WhatsApp para suporte técnico. Até então, nosso suporte técnico era feito por e-mail e muitas vezes por voz. Mas com esse imediatismo das pessoas, né, e que às vezes a gente não sabe todo o contexto que está envolvido, o porquê aquele imediatismo, a gente tenta ajudar da melhor forma. E o WhatsApp acabou nos ajudando bastante nesse sentido, que a pessoa consegue tirar uma foto do problema que está acontecendo, consegue fazer uma filmagem. Então, para nós visualizarmos, comparado com aquela situação que eu citei, de a gente só ter o telefone com voz antigamente, isso daí acabou melhorando, então faz com que a gente procure, né, atender melhor e atender mais rápido. Mas é claro que sempre a pressão vai existir para, se é mais rápido, eu quero mais rápido e mais rápido. Isso faz parte do processo. Então, algumas dessas ferramentas acabam sendo absorvidas no sentido de melhorar essa demanda. Uma delas é o WhatsApp e uma outra delas que é muito utilizada hoje em dia é o acesso remoto, né? Então, o acesso remoto, você ter softwares, como nós temos softwares profissionais que a gente utiliza para fazer o acesso remoto à máquina da pessoa, para não ficar aquela situação, olha, você tá vendo aquele íconezinho de cor amarelinha lá no cantinho? Mas onde? Mais pra esquerda, mais pra direita, mais pra cima. Meu Deus do céu, isso é terrível. Então você Parece que aí a gente nunca vê, né? Tá na nossa cara, mas é... Não, nessas horas é terrível. A pessoa precisa de um negócio com urgência, então mistura aquela questão da urgência com a questão de não localizar onde tá um negócio que a gente precisa, e o acesso remoto acaba ajudando. Porque a gente fala, olha, esse aqui, a gente vai com o mouse e aponta pra pessoa onde que é. Isso ajuda bastante. Então a gente tem essas duas vertentes das tecnologias,
tanto o imediatismo das pessoas aumentar, como a gente se utilizar dessas ferramentas também para melhorar as assistências que a gente dá. O que, assim, se espera para o futuro é que ferramentas de virtualização, de realidade aumentada comecem a ser utilizadas, né? Para quem não tem familiaridade com o termo de realidade aumentada, então seriam coisas como, por exemplo, você colocar o seu celular em frente a um equipamento e ali você conseguir dar instruções para a pessoa, ou apontar ali para ela, ou criar um desenho em cima daquilo que está sendo filmado, para facilitar a pessoa localizar um determinado ponto que precisa melhorar, ou alguma coisa que precisa ser atuada ali, né? E mais para frente, talvez aqueles óculos 3D, né, em que a pessoa vai estar em frente ao painel, em frente ao equipamento, e do fato de ela olhar, ela vai receber instruções no vídeo, né, por próprio olho. Olha aqui, olha ali, aperta esse botão e etc. Isso é uma coisa que é a tendência de acontecer daqui para frente. Já existem empresas que fornecem esse tipo de equipamento, né? Hoje, nós na Mitsubishi estamos avaliando diversas dessas ferramentas, então a gente está num processo ainda de avaliação. São bastante caras, são ferramentas que envolvem um investimento bastante grande, mas a gente não vai escapar. Uma certa hora a gente vai ter isso funcional e os clientes vão demandar esse tipo de suporte. Olha, você falando, eu já me senti num filme de ficção científica. Meu Deus. Porque o futuro já existe, né? O futuro já é verdade. agora. Turcato, os profissionais dessa área de suporte, qual que é o perfil que vocês buscam quando contratam para Mitsubishi Electric? Além de serem técnicos, né? Tem que ter um pouquinho de psicologia ali. Ah, não tenha dúvida, porque assim, essa questão que a gente falou do imediatismo, etc, né? Existe junto uma série de fatores humanos que a gente tem que sempre lembrar. Então, do outro lado, muitas vezes, tem um cliente que tá nervoso, ou tem um cliente que tá sofrendo pressão de alguém e ele precisa resolver aquele problema logo. E muitas vezes a gente precisa se colocar no lugar do cliente humanamente e ver, olha, puxa, essa pessoa tá passando por esse problema ou aquele problema num aspecto humano. Então, vamos tentar conversar com a pessoa no sentido de ordenar as coisas e dizer para ela, olha, dessa forma a gente não vai conseguir resolver, então vamos uma coisa por vez. Eu mesmo já passei por situações em que o cliente estava desesperado, então ele passou para mim uma dúvida, enquanto eu estava olhando aquilo, tentando resolver, ele já jogou outra, eu falei, por favor, vamos devagar, meu Deus do céu, eu não sou um multiprocessador, vamos resolver uma por vez, que aí vai dar tudo certo, né? O cliente até deu risada, ele falou, você me desculpa, eu realmente preciso resolver isso daqui, então por isso que eu coloquei todas essas dúvidas para você, mas você tem que ter esse aspecto de psicologia. Então isso é um soft skill que a gente busca nos profissionais que nós contratamos, além, é claro, do conhecimento da base técnica, que é muito importante para chegar nas soluções. Muito bem. Bom, para a gente terminar o bate-papo, tem alguma consideração final que você gostaria de fazer aqui? Olha, que eu gostaria de fazer de consideração final para aquelas pessoas que pretendem trabalhar com suporte técnico é de que o mercado tem uma demanda muito grande. Tenha em mente tudo isso que nós conversamos aqui, eu e a Mafê, nós conversamos, olha, escute bem isso daí. Busque justamente essa questão, principalmente do aspecto humano, isso é algo muito importante. Nessa época em que nós vivemos de imediatismo, é claro que as ferramentas que eu citei aqui, elas ajudam, mas a gente muitas vezes precisa entender o lado do outro e a gente precisa, da melhor maneira possível, tentar solucionar o problema do cliente. E nunca deixe de estudar pelo lado técnico, porque as tecnologias estão cada vez mais avançando e o fato de nós conhecermos a tecnologia, não só de propor algo novo para o cliente, mas às vezes é uma solução de algo que o cliente está precisando, nem ele sabe, e você vai ser a pessoa que vai dar aquela solução para ele, ele vai ficar muito contente, muito feliz de saber disso, e para você também vai ser um super ganho, né? Bom, não só nessa entrevista, mas em outras que a gente já fez aqui, né, no podcast da Mitsubishi Electric, o Mabcast, a gente deixou evidente a carência desse mercado de tecnologia por profissionais qualificados. Sim. Então fica a dica, né? É um mercado em ascensão e que realmente precisa de gente e é muito promissor. Com certeza, Mafê, com certeza. Temos muito a crescer e todos os profissionais que a gente puder, possíveis arrebanhar para esse mercado de uma maneira geral, vão ser muito bem-vindos, muito bem acolhidos pelo mercado e tem um brilhante futuro se investirem nisso corretamente. Posso só terminar com aquele lembrete dos cursos para os interessados? Claro, por favor. Então vamos lá, é só entrar no site da Mitsubishi? É só entrar no site da Mitsubishi, você vai ter lá uma parte de treinamentos, você vai clicar do lado direito na parte de treinamentos, isso vai te levar para o nosso site de treinamento à distância. Lá você vai ter uma série de cursos, você vai ver que os cursos são todos gratuitos, você pode clicar em qualquer curso e começar a hora que você quiser. Então, ali você vai ter acesso a tirar dúvidas, você pode mandar suas dúvidas, o nosso pessoal vai responder as suas dúvidas e você vai obter mais conhecimento para sua carreira. Então isso é muito bacana, Mafê.
Fica a dica do Turcato. Opa! Muito obrigada, viu? Sempre bom falar com você. O mesmo, eu que agradeço, Mafê, agradeço aos nossos ouvintes e a você. Obrigada, e obrigada a você, ouvinte, que acompanhou a gente até aqui. A gente se fala no próximo Mabcast. Termina aqui mais um Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida. Ouça os episódios anteriores e fique por dentro dos próximos.